Começando. Deixa eu te mandar. Você vai me mandar a apresentação. Pode mandar a apresentação. Bom, nós vamos então começar esse nosso encontro de hoje do grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo. Esse é o terceiro encontro que nós estamos fazendo do projeto FPCC Convida. Hoje nós temos como convidado o professor Edilson Vitorelli, um grande amigo, um excepcional colega de Ministério Público, combativo, atuante, mais um dos que comprova a tese de quanto mais se estuda no Ministério Público, mais se trabalha, e um dos autores de textos mais provocativos sobre o tema do processo coletivo dos últimos anos. O professor Edilson Vitorelli tem uma larga trajetória acadêmica, apesar de muito jovem, e é ganhador do prêmio Mauro Capelletti, da IAPL, que é a International Association of Procedural Law. Ele ganhou o prêmio no Congresso Internacional, que acontece de 4 em 4 anos. Foi a segunda vez que o prêmio Mauro Capelletti foi agraciado, e a primeira vez que o prêmio Mauro Capelletti, que é o prêmio que, vamos dizer assim, premia naquele período de 4 anos aos jovens doutores abaixo de 40 anos, a melhor pesquisa na área do direito processual civil no âmbito da Associação Internacional, que é a principal associação mundial de processo comparado. Ele ganhou, então, esse prêmio juntamente com o Rabi Aassi, que é um jurista de Israel, que publicou sobre um tema referente à autotutela no processo civil. É muito interessante perceber que essa é a primeira vez que esse prêmio internacional, o mais importante de todos os prêmios internacionais, é dedicado a um jurista brasileiro. Na premiação anterior, quem ganhou o prêmio foi um jurista italiano, Carlo Rassia, e um jurista argentino, o professor José Maria Salgado. Então, é uma distinção enorme. Nós podemos hoje falar com o professor Edilson Vitorelli sobre este prêmio internacional fundamental para o reconhecimento do trabalho que o Ministério Público vem fazendo nos processos coletivos, da importância da pesquisa em matéria de processos coletivos pelo Ministério Público, da importância que o direito processual coletivo brasileiro tem no cenário internacional e também a necessidade de uma revisão contínua dos conceitos que nós temos nas nossas ações coletivas. Eu acho que nós vamos ter hoje a oportunidade de discutir em profundidade o futuro do processo coletivo. O livro do professor Edilson Vitorelli, que é esse aqui, na primeira edição. Edilson, eu tenho a segunda edição virtual, por isso eu não posso mostrar aqui, mas nós já temos a segunda edição. O livro do professor Edilson Vitorelli, na primeira edição, O Devido Processo Legal Coletivo, dos direitos coletivos aos litígios coletivos, é um livro fundamental para que a gente possa fazer essa discussão renovada sobre o processo coletivo brasileiro e a tutela do direito coletivo no Brasil. Então, hoje nós vamos ter uma sessão bem instigante, uma sessão provocativa, com um dos maiores juristas da atualidade na matéria do processo coletivo, um querido amigo, destacado processualista e destacado profissional na área. Professor Edilson Vitorelli, por favor, o senhor tem a palavra para se apresentar e mostrar um pouco da tua trajetória acadêmica, a tua passagem pelo FMG, a tua passagem pela UFPR, a tua passagem por Stanford, a tua passagem por Harvard e todas aquelas observações que tu achar necessária para iluminar não só os colegas que estão assistindo hoje, mas também os colegas que vão assistir no futuro sobre a importância da pesquisa e do tratamento sério do direito processual e do fenômeno dos processos coletivos. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Professor Hermes Zanetti, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje com esse distinto grupo, né? Eu cliquei aqui agora nessa visualização aqui dos quadradinhos e o negócio parece uma colmeia, né? De tanta gente participando. Parabéns aí pela
profundidade com que esse grupo tem atingido o Brasil, né? Eu acho que isso tem sido um grande objetivo para nós, né? A gente já ministrou uma disciplina juntos aí entre duas universidades, né? À distância. Então, a gente está devagarinho criando um universo novo de processo nessa rede, né? Que é a Procnet no Brasil. Então, primeiríssimo lugar, muito obrigado. Eu acho que em termos, eu não sou muito bom para fazer autoapresentações, mas em termos gerais, eu acho que o que me caracteriza aqui como processualista, como diz o Fred, né, que eu sou um processualista meio Rogue One, né? Eu sou um processualista que rodei por muitos lugares, eu não tenho uma escola específica na qual eu tenha passado toda a minha vida, né? Eu fiz graduação e mestrado na UFMG, depois eu fui para a Federal do Paraná, mas ao mesmo tempo eu nunca morei em Curitiba, né? Eu já estava em exercício aqui em Campinas, onde estou hoje. Então, isso fez com que a minha trajetória no Paraná fosse de idas e vindas. Depois fui fazer pós-doutorado com o Fred na Bahia e fiz, durante o doutorado, eu fiquei um tempo como visiting scholar em Stanford, depois como visiting researcher em Harvard. Foi uma coisa meio atípica essa questão também. Eu fui, como todo mundo, mais ou menos, que faz esse tipo de seleção. Eu fiz seleção para várias universidades, né? Eu não tinha uma porta aberta específica com um professor, então eu me candidatei aos processos seletivos, fiz processos seletivos para várias universidades, e aí, quando eu fui aprovado em Stanford, já tinha feito todo o procedimento burocrático para ir para Stanford, já estava tudo certo, estava com o visto emitido, aí saiu o resultado de Harvard, de que eu tinha sido aprovado em Harvard também. E aí aquela história, né? Eu me lembro que falei com a minha esposa na época, como é que você diz não para Harvard, né? Como é que você fala, não, muito obrigado, eu já passei em outro lugar, não vou. E aí eu consegui fazer uma coisa que os próprios gestores das universidades me disseram que foi uma coisa meio inédita para eles, que era transferir o visto no meio do caminho. Então, eu peguei aquele visto que já estava emitido para um período maior e eles fizeram lá uma transferência entre eles para que eu passasse o semestre de outono, que é mais longo em Stanford, e depois passasse o semestre de inverno em Harvard. O semestre de inverno para eles é concentrado. Então, em vez de você ter aula da disciplina uma vez por semana, como a gente faz aqui, como eles usualmente fazem lá, você acaba tendo o semestre todo em 2 semanas. Eles dão aula todo dia. Você tem aula todo dia. Então, é uma espécie de loucura, porque você tem que ler a mesma carga horária de um semestre em 1 semana. Em 2 semanas, basicamente. 2 semanas. São, se eu não me engano, 14 dias de aula e você lê tudo de uma vez. Mas foi uma experiência muito rica e, de fato, eu acho que a decisão de ir para o exterior foi a decisão que transformou a minha pesquisa. Embora eu já tivesse as ideias fundamentais que estão expostas no livro, a segunda edição é essa aqui, né? O Zanetti está aí com a primeira, essa aqui é a segunda edição, que já tem o selo aqui do Prêmio Mauro Capelletti. E a capa verde da esperança. Isso, exatamente. Então, embora a ideia básica, que é a que eu vou conversar com vocês hoje, que é a tipologia dos litígios, essa ideia eu já tinha tido no Brasil. Então, não foi uma ideia que eu desenvolvi lá. O que eu desenvolvi lá são os capítulos subsequentes. O 1 e o 2 eu já tinha escrito aqui. Eu reescrevi bastante quando eu estava lá, mas para melhorar a ideia, para esclarecê-la um pouco melhor. O que eu busquei muito lá foram os capítulos 3, 4, 5 e 6, que são os capítulos de desenvolvimento, os capítulos de comparação, de aprofundamento na experiência das class actions, naquilo que me interessava. Então, esses sim foram muito pesquisados lá, e o retrato do livro é um retrato dessa pesquisa, eu espero. Então, eu sempre me incomodei um pouco, devo dizer a vocês, não estou aqui fazendo crítica a ninguém, mas eu sempre me incomodei um pouco com essas pesquisas comparadas muito superficiais, pesquisas comparadas que a pessoa escreve 2, 3 páginas sobre um país
como se aquilo representasse a experiência daquele país, muitas vezes lendo a lei apenas, né? Então, a pessoa pega a norma, por exemplo, para falar dos Estados Unidos, pega a norma, a Rule 23, lê e fala, as class actions nos Estados Unidos são assim. E eu sempre me perguntei, poxa, se um americano lesse a nossa lei da ação civil pública e tentasse descrever o que são as class actions no Brasil, o que são as ações coletivas no Brasil, pela leitura da lei da ação civil pública, pura e simplesmente, provavelmente ele teria uma impressão completamente equivocada do que é ação coletiva no Brasil. Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Então, eu parti dessa premissa. Eu quero fazer a comparação com um país, mas eu quero fazer profundamente, eu quero fazer verticalmente. Eu não quero fazer a comparação com 12 países e escrever 3, 4, 5 páginas sobre cada um. Eu quero fazer uma coisa só. Então, essa foi a minha premissa de redação. Acho que isso é uma coisa muito importante. Acho que passou o tempo, hoje em período de globalização, qualquer pessoa que queira saber superficialmente como as coisas acontecem em outro país, tem a Wikipédia para saber. Então, a gente não precisa escrever livros para isso. Eu acho que hoje só vale a pena fazer uma pesquisa comparada se for uma pesquisa comparada com profundidade. Houve um tempo em que essas pesquisas comparadas superficiais tiveram seu lugar, porque o acesso às fontes de informação era muito restrito. Agora, hoje eu acho que essa é uma mudança. Então, para fechar essa introdução, Zanetti, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, né, a quem está aí fazendo mestrado, doutorado, aos mestrandos e doutorandos dessa nossa geração nova aí de processualistas, eu daria talvez 2 conselhos. Primeiro se puder, vá para o exterior. Eu acho que isso abre muito os nossos horizontes, ainda que muita coisa hoje esteja disponível online, eu acho que isso abre muito os nossos horizontes em relação à pesquisa, a como se pesquisa, ao quanto se pesquisa, ao nível de profundidade que se exige de uma pesquisa lá, né? A gente pega artigos em revistas estrangeiras que são verdadeiras teses para o nosso padrão aqui. Verdadeiros livros, né? Verdadeiros livros. Tem um artigo do Steven Chavel e do Michel Polinsky que tem 400 páginas na revista. E é um artigo, né? E aqui, por causa da CAPES e por causa de todas essas, enfim, todas essas exigências, a gente faz essa ciência salaminho, que a gente fica tendo pílulas de ideias e que a gente acaba aprofundando pouco. Salame Science. E aí a gente acaba, você pega os sumários, é muito mais do mesmo, porque todo mundo tem que produzir muito, e aí para produzir muito, produzimos mal, né? Raramente você pega um tema e fala, isso aqui é uma ideia nova. E eles não, eles têm essa preocupação de realmente só publicar aquilo que sejam ideias novas. Você não acha esse tipo de publicação que a gente tem aqui lá. Então, acho que essa experiência é muito válida. E a minha segunda recomendação estude pouca coisa profundamente. A gente no direito ainda, como nós somos educados no direito brasileiro a partir de manuais, a gente acha que teses e dissertações são manuais. Então, elas têm que ter grandes introduções, grandes contextualizações sobre aquele tema, até chegar no ponto fundamental. E não é isso, né? Teses e dissertações não são isso. Fred é muito consciente disso, por exemplo, ele sempre repete isso. Teses e dissertações precisam focar a novidade daquela ideia e não simplesmente um acumulado de conhecimento produzido por outras pessoas. Eu estava numa banca da USP essa semana, de um orientando do professor Rafael Maffei, e a gente discutia isso. A tese tinha 400 páginas, 450 páginas, e o pessoal todo na banca dizendo, olha, é muito grande, isso aqui é muito grande, você não devia ter escrito isso tudo, nanana. E eu disse isso, e ainda disse ao candidato o seguinte, olha, e eu estou dizendo isso como uma pessoa que não tem moral nenhuma para dizer isso, porque a minha tese tinha 700 páginas, mas eu asseguro, pelo menos eu fiz esse exame com muito rigor, que tudo que está ali era necessário. Tudo que está ali eu realmente queria dizer. Não era uma coisa que eu estava simplesmente contextualizando e rodeando a ideia. Todos os capítulos, vocês
perderem tempo de ler tudo. O Cambi me disse que agora quarentenado, Eduardo Cambi, nosso colega do Paraná, me disse que agora quarentenado. Pois é. Ele leu o meu livro de capa contra capa. Então, se vocês tiverem tão entediados quanto o Cambi e provavelmente inadimplentes com a conta do Netflix e se dispuserem a fazer esse exercício de ler de capa contra capa, vocês vão ver que todos os capítulos dialogam com todos os capítulos, que as ideias estão sempre se construindo ali, apesar do livro hoje, essa segunda edição, um pouco maior que a primeira, mas, enfim, a tese tinha, naquela formatação de tese, tinha 700 páginas. Então, acho que essa é uma questão. A gente precisa realmente enfocar mais a boa ideia e menos o contexto, o panorama, a história e todo esse tipo de coisa. Né? Muito bom. Eu acho que muita gente está fazendo isso. Inclusive, é um dos pontos que eu e o professor Fred, quando conversamos contigo, ainda antes da tua defesa, né? Eu e o Fred dialogamos, eu me lembro disso, o Fred me liga no domingo pela manhã para conversar sobre a tua tese, dizendo que tinha chegado às mãos dele para arguir o melhor trabalho de processo coletivo que ele tinha lido nos últimos anos. E ele me disse, com esse entusiasmo, ele me remeteu à tua tese, com a tua autorização, e eu e o Fred discutimos a tua tese durante um dia inteiro. Inclusive, discutimos essa questão, se era uma nova conceituação de direitos ou se era uma nova classificação dos litígios, ou uma classificação, ao invés de a partir dos direitos, partir dos litígios. Né? Então, eu me lembro de nós estarmos conversando sobre isso e nos perguntarmos por que Edilson não trabalhou, além do problema da legitimação, já que ele estava enfrentando uma questão de devido processo legal coletivo, por que ele não trabalhou outros temas que são relevantes se nós revisarmos a classificação dos litígios coletivos, como, por exemplo, o problema da prova, o problema da congruência, o problema da causa de pedido e do pedido, consequentemente, né, dos limites objetivos da demanda. Por que não avançou sobre os problemas relacionados à coisa julgada? E eu acho que a tua explicação agora nos deixou bem claro a necessidade de fazer um corte, mesmo que a tese tenha uma premissa que pudesse ser mais ampla, fazer um corte que permita aprofundar aquele tema com a dignidade acadêmica que o tema merece. Não por acaso essa tese resultou tão bem sucedida. Uma outra coisa que eu queria te observar, e uma coisa que nós já conversamos, Edilson, e que talvez tu pudesse falar mais um minuto sobre isso, da tua experiência nos Estados Unidos, para depois a gente entrar na tua apresentação, é a questão referente a como a doutrina influencia e se a doutrina influencia ou não a jurisprudência e a atuação prática do direito nos Estados Unidos, né? A gente conversou um pouco sobre isso e eu acho que esse é um tema que talvez a gente deva prestar atenção aqui também no Brasil. Essa é uma coisa bem curiosa, né? O Posner já escreveu sobre isso, né? O Posner escreveu um livro sobre isso, Caminhos Divergentes. Dois né? caminhos diferentes. Isso, exatamente. Divergent Paths, né? O Posner escreveu sobre isso. O que acontece é que a doutrina nos Estados Unidos raramente é citada em decisões, né? Então, você praticamente não encontra decisões judiciais nos Estados Unidos citando doutrina, até porque eles têm uma técnica de redação de decisões judiciais muito diferente da nossa. As decisões são breves, diretas, a preocupação com a clareza do precedente é muito presente. Então, eles não têm tanta preocupação com essa retórica de autoridade, né? De que se eu citar alguém que é autoridade no assunto, vão acreditar em mim. Como a gente tem aqui, né? Se você pega no Supremo, por exemplo, você tem ministros ali que citam livros estrangeiros, e aí eu vou falar de class actions, que é o que eu conheço, né? Citam livros estrangeiros que eles claramente nem abriram, claramente, que aquilo está ali como um simples argumento de autoridade, o livro não tem nada a ver com aquele assunto. Deborah Hensler, coitada, que foi minha orientadora em Stanford, vive sendo citada no Supremo, imagino que ela nem saiba disso. E que tem um belíssimo projeto sobre as class actions globais, né? Sobre as class actions no mundo todo, né? Vale a pena depois, para quem quiser acessar, Global Class Actions. A gente pode até botar o link depois ali. Isso. É um projeto muito legal, sobretudo porque os artigos são escritos por pessoas dos países de origem, né? Que é uma boa premissa para direito comparado. Escreva sobre o teu ordenamento.
É isso aí. Então, não é uma pessoa escrevendo sobre o mundo inteiro, né? É como ela recebe gente do mundo inteiro, então ela tem pessoas de cada lugar. Esse projeto está meio parado, infelizmente, então alguns artigos são antigos, tem que ser olhado com cuidado, mas é um projeto fantástico, que só é possível em Stanford, né? Porque eu tinha lá uma turma de 21 pessoas, tinha 12 nacionalidades diferentes. Então, o fato da universidade atrair gente do mundo inteiro permite que você tenha esse caldo suficiente para um projeto como esse. Então, eu sinto, Zanetti, não sei qual é a sua opinião, mas que a influência doutrinária nos Estados Unidos ela é muito mais subliminar do que explícita. Então você encontra você encontra influências doutrinárias, mas ela é uma influência doutrinária silenciosa. Você vê a que corrente aquele juiz está se filiando, mas não explicitamente, porque você não vai encontrar citações como a gente encontra aqui, que você tem 15, 20, 30 citações num único voto, né? Isso você não vai achar nos Estados Unidos. Então, isso talvez dê à doutrina também um pouco mais de liberdade do que ela tem aqui. Porque aqui muita gente escreve para ser citado, né? As pessoas escrevem com esse propósito de querer resolver um problema e dar uma resposta que um juiz possa citar como argumento de autoridade. E eles não. Eu perguntei isso ao David Rosenberg, que foi o meu orientador em Harvard. O David Rosenberg escreve artigos muito contramajoritários, né? Ele, por exemplo, escreveu sobre coletivização obrigatória. Tem um texto muito famoso sobre mandatory class actions, que vale muito a pena ser lido, aliás. E aí eu perguntei para ele um dia, professor, e como é que está a jurisprudência? Né? Como é que estão os tribunais? Eles estão se movendo no sentido que o senhor defende? Ele riu e falou, se é que estão se movendo para algum lado, é o contrário do que eu venho escrevendo. E para ele, pouco importava. Mas é muito importante isso, né? A gente tem que ter o aspecto crítico, né? E o grupo aqui, ele se preocupa muito com isso. Como tu bem realçou, o grupo é membro da Procnet, que é essa nossa rede de processo civil e justiça contemporânea, que é organizada por vários grupos de pesquisa. Eu pedi para a Rafaela botar aqui o site do LAPROCON, onde vocês conseguem acesso aos objetivos da rede, a quem participa da rede, os pesquisadores internacionais. O Federico Sedilacek, nosso colega argentino que está assistindo hoje, ele também participa da rede. E me parece que nós precisamos ter, como o grupo tem, uma estratégia de ciência integrada do direito. A ciência do direito ela conflui para o estudo da filosofia do direito, teoria do direito, que é transordenamental, e aí eu acho que é o papel crítico que a doutrina pode fazer em relação a qualquer ordenamento jurídico, uma dogmática jurídica de qualidade, uma dogmática jurídica que auxilia a resolver problemas do direito como dever ser, e uma sociologia do direito que possa também permitir a crítica de como o direito é, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista presente, né? Como o direito hoje está agindo, né? Até do ponto de vista antropológico. E a tua tese, que nós vamos começar a discutir agora, eu já vou compartilhar o PowerPoint, ela tem esse aspecto também muito sociológico. Eu acho que essa foi um grande trunfo da tua tese, uma das questões que eu até realcei no nosso volume 4, meu com o Fred, quando eu li, até me impressionei, porque eu não tinha aquela impressão do meu próprio pensamento, mas eu percebi muito bem o que tu queria dizer. Inclusive, fiz questão de mostrar isso no volume 4, nas edições que sucederam ao teu trabalho. Que nós não temos um conceito unívoco de sociedade, nem mesmo na sociologia. E, infelizmente, os juristas, quando lidam com outras ciências, não têm o cuidado de ver o quanto é estável a terminologia na ciência que eles estão utilizando. A gente tem hoje participando aqui do nosso bate-papo a professora Adriana Campos, que é uma professora da História e é hoje a coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. E a professora Adriana Campos também mostra muito esse problema, né? Como a gente invade a área da história pensando que é historiador. E coitados dos historiadores, nossa!
A gente precisa ter esse cuidado. Vamos começar? Eu estou aqui pensando que tu vai ter aí uns 30, 35 minutos para falar. Eu vou botar aqui o PowerPoint na tela. Pronto. Todos estão conseguindo ver o PowerPoint? Maravilha. E a gente começa a exposição. Eu passo. Pode deixar comigo. Então tá. Bom, pessoal, à disposição. A ideia básica, pode passar para o primeiro, a ideia básica, então, que eu apresentei... esse é a capa do livro. A ideia básica que eu apresentei tem a ver com um questionamento dessa tipologia dos direitos que está lá no CDC, que eu simplesmente transformei em quadro aí, né? E o questionamento com o qual eu começo o meu trabalho é dizer que essa tipologia que o CDC desenvolveu, ela foi desenvolvida para um propósito específico. Se vocês pegarem aquele livro do CDC comentado pelos autores do anteprojeto, eles dizem isso expressamente. Por que eles se preocuparam em conceituar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? Está escrito no livro. Eles se preocuparam com isso porque eles tinham receio de que uma jurisprudência, tribunais muito focados em direitos subjetivos, entendessem que esses, aspas, direitos eram meros interesses e, portanto, não seriam passíveis de judicialização. Isso vem de uma preocupação da doutrina italiana, né, que faz essa distinção, e a Isanete entende muito mais do que eu, que faz essa distinção entre direitos e interesses, e a professora Ada, que estava comandando esse time, muito influenciada pela doutrina italiana naquela época, falou, não, vamos escrever esse negócio, vamos colocar direitos ou interesses exatamente para que não haja possibilidade de que alguém diga que esses direitos não são judicializáveis. E aí, de onde que eles tiraram essas três categorias? Né? Gide aponta isso. Eles tiraram essas três categorias de uma leitura que Vigoriti fez da regra 23, a Rule 23 dos americanos, antes de 66, quando a Rule tinha lá a Hybrid, True e Spurious Class Actions, 3 tipos de Class Actions. E o Vigoriti meio que discute isso, o pessoal pegou aqui isso aí meio mais ou menos e adaptou e deu origem a essas 3 categorias. O problema é que, e missão cumprida, antes de falar do problema, né? Missão cumprida. Aconteceu exatamente o que eles queriam. Ou seja, ninguém recusou a possibilidade de que esses direitos, chamados agora difusos, coletivos e homogêneos, fossem passíveis de judicialização. Então, nesse ponto, a tarefa que o conceito se pretendeu foi extremamente bem sucedida. O problema é que, uma vez cumprida essa missão, esses conceitos não se mostraram tão bons em termos de acordo doutrinário. Né? Esse quadro que eu estou mostrando aí para vocês é o quadro daquilo que a maioria dos autores pensa, mas o próprio Zanetti e o próprio Fred não pensam assim, por exemplo, em relação aos individuais homogêneos. Então, apesar desse conceito ter sido bem sucedido no que tange à justiciabilidade desses direitos, ele não foi bem sucedido no que tange à construção de um acordo doutrinário e jurisprudencial sobre quais são quais desses direitos. Lá na década de 90, Nelson Neri já escreveu dizendo, para começar, que isso não era uma classificação de direitos, que isso era uma classificação de pretensões, então que a gente não podia dizer que essa classificação é propriamente de direitos, ela seria uma classificação de pretensões. E mesmo assim, o pessoal não conseguiu chegar a um acordo. Se você faz uma pesquisa no STJ, e várias pessoas já fizeram isso, Arenhardt fez isso, quanto aos individuais homogêneos, na tese de pós-doutorado dele, o STJ não sabe o que são direitos difusos, coletivos e homogêneos. Então, o papel dessa classificação, uma vez que ela cumpriu a sua missão original, passou a ser apenas e tão somente possibilitar que debates puramente processuais fossem travados interminavelmente na justiça para impedir o julgamento de mérito. Por exemplo, para discutir legitimidade, para discutir coisas que não teriam a ver
com o julgamento de mérito. Então, se discutiu a legitimidade do Ministério Público para individuais homogêneos disponíveis, se discutiu a legitimidade da Defensoria para difusos, se discutiu essa classificação virou um cavalo de batalha em termos de discussões puramente processuais. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essa classificação e a discuti-la, eu fui recorrer à sociologia, porque nós estávamos tratando de grupos, né? E eu vi que vários autores usavam expressões diferentes. O próprio CDC usa grupo, categoria, classe, sem grandes preocupações com isso. E foi aí que eu fui fazer esse aporte sociológico no trabalho e comecei a imaginar que talvez o problema dessa categoria, dessa categorização, esteja no fato de que ela parte de uma premissa sociologicamente muito duvidosa, que é a possibilidade de você distinguir o grupo do indivíduo. Então, o que eu busquei foi um aporte sociológico para tentar construir isso de maneira diferente. Aporte que eu não pretendo explicar aqui, porque levaria muito tempo e acho que não seria importante. Mas o que eu fiz, então? Depois de buscar esse aporte, a minha proposta foi partir para uma classificação não do direito íntegro, mas sim do direito litigioso. Então, eu, em vez de tratar do direito em situação estática, que é a situação em que ele não foi questionado por ninguém, então tentar classificar, por exemplo, se o meio ambiente é um direito difuso, eu parti do litígio, do direito em situação de litígio. Falei, não, vamos fazer uma classificação das situações reais. Afinal de contas, saber de quem é o meio ambiente pode ser uma pergunta importante do ponto de vista da filosofia do direito, mas é muito pouco importante do ponto de vista do processo, porque o processo quer resolver litígios. O propósito do processo é resolver litígios. E aí, eu encontrei, e não é a única, como o Zanetti disse, esse conceito de sociedade é muito polêmico na sociologia, mas eu encontrei dois autores ingleses, Anthony Elliot e William Turner, Elliot e Turner, e esses caras escreveram uma metaclassificação dos conceitos de sociedade, dos muitos conceitos de sociedade que você encontra por aí. E eles dividiram esses conceitos em três. Eu aproveitei esses conceitos, trabalhei esses conceitos para criar três conceitos de litígios coletivos e não de direitos coletivos. Como que um litígio vai se enquadrar em um ou outro é o que eu quero trabalhar com vocês nesse primeiro momento aqui. Vejam só, pode passar, Zanetti. O primeiro conceito que eu trabalhei foi a premissa de um litígio. Então, essa é uma categoria que até então pouco tinha sido trabalhada no processo brasileiro, né? A gente tem lá aquele conceito de lide, e aquele conceito de lide é explicado na graduação, etc, etc. E a gente meio que ignora isso partindo daquela premissa da lide natural. E diz, a lide natural é irrelevante para o processo, o que interessa é a lide tal como judicializada, então fica tudo por isso mesmo, e a gente não discute muito o conflito que existe na vida real. Então, o meu conceito de litígio coletivo é o conflito que existe na vida real. São esses conflitos que eu quero classificar. E, talvez, o ponto mais importante pode ser que o processo, o tipo de processo, corresponda ao tipo de litígio, pode ser que o tipo de processo não corresponda ao tipo de litígio. Então, litígio coletivo, na minha classificação, é o litígio que envolve uma multiplicidade de sujeitos tratados como um grupo, que são tratados pela parte contrária como um grupo. Então, para pegar um caso que nem pode ter processo coletivo no Brasil, litígio tributário. Se o fiscal foi lá na sua empresa, fiscalizou a sua empresa e impôs uma auto-infração sobre a sua empresa por um comportamento específico da sua empresa, isso é um litígio individual. Isso é um litígio individual. A incidência de PIS/COFINS na base de ICMS, na base de cálculo do PIS/COFINS, é um litígio coletivo, porque ele incide sobre a generalidade das empresas. Essas empresas estão ali coletivamente consideradas. Não há nenhuma distinção entre cada empresa.
elas são coletivamente consideradas. Então, o litígio é coletivo. E vejam que curioso, a esse litígio coletivo, no Brasil, não corresponde um processo coletivo, porque o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública proíbe que você tenha processos coletivos tributários. Embora o litígio coletivo, o litígio tributário, nesse exemplo, claramente seja coletivo. E o sintoma disso é que nós temos algumas centenas de milhares de processos individuais sobre esse tema, tratando rigorosamente do mesmo litígio. As petições são cópias umas das outras. O litígio é claramente coletivo, tanto é que ele é tratado em centenas de milhares de processos individuais. Agora, a nossa ordem jurídica não permite que haja um processo coletivo em cima desse litígio coletivo. Então, eu começo fazendo essa classificação de litígios. Eu classifico esses litígios em globais, locais e irradiados. E aí, vamos lá, pode passar, Zanetti. Isso. Os litígios globais, sendo bem simples, são aqueles litígios que envolvem um dano que é relevante do ponto de vista coletivo, mas é irrelevante do ponto de vista individual. Nenhum indivíduo é especificamente lesado por aquele problema. Então, se você passar para o próximo slide aí para ter uma figurinha bonita, se você pensar, por exemplo, em defesa do consumidor contra microlesões, né? Eu sempre gosto de citar o caso da Trip Linhas Aéreas, que foi um caso que eu processei. A Trip estava cobrando o seguro viagem, aquele seguro de R$19,90 que não serve para nada, embutido no preço da passagem. Isso é um litígio que é coletivo, porque estava todo mundo sendo cobrado, mas ninguém se importa especificamente com R$19. Nenhum passageiro aéreo se importa com R$19. Nenhum passageiro aéreo vai entrar na justiça para cobrar R$19. Né? Quando você pega alguém como Gustavo Osna, por exemplo, nosso amigo, ele fala, eu entraria na justiça para cobrar R$19. Né? E eu sempre respondo, você é chato. O sistema não pode ser pensado para tratar dos chatos. O sistema tem que ser pensado para tratar das pessoas normais. Uma pessoa normal que compra uma passagem aérea não se importa com R$19. A mesma coisa vale para os litígios ambientais. Aí pode passar para o próximo. Extinção de espécies animais. Se você tem uma espécie animal ameaçada de extinção, esse litígio nos afeta a todos coletivamente. Mas individualmente, ele não impacta sobre ninguém. Isso gera sobre o grupo uma característica que é muito importante, que é a conflituosidade baixa. Como ninguém é especificamente atingido por isso, então a conflituosidade nesse caso é baixa. Ninguém se importa muito com isso. As pessoas até se importam do ponto de vista ideológico, teórico, mas no dia a dia ninguém se importa com isso. Então você não tem brigas internas ao grupo. Os indivíduos que compõem aquele grupo não se importam especificamente com essa questão. O que isso reflete do ponto de vista da legitimidade? Que era o meu tema, do devido processo legal. Isso dá ao legitimado coletivo mais autonomia, mais independência em relação ao grupo. Porque o grupo não está muito aí para aquele problema. O grupo não tem uma opinião específica sobre aquele problema. Então, se a gente imagina que o grupo é o Sol e o legitimado coletivo é um planeta que orbita nesse Sol, nesse caso, o legitimado coletivo seria Netuno. Ele está orbitando, mas ele tem uma órbita muito ampla, porque o grupo não se importa especificamente com aquele problema. Então, esse é o primeiro tipo de litígio coletivo. Agora, olha o segundo tipo, como é o oposto desse. No segundo tipo, aí pode seguir, Zanetti, no segundo tipo, que são os litígios que eu chamei de locais, você tem um litígio que é coletivo, mas ele afeta de maneira muito específica, muito sintomática, a um subgrupo. A um grupo de pessoas que é muito lesado, a um grupo de pessoas que é muito afetado.
Então, apesar do litígio continuar sendo coletivo, você consegue identificar um grupo de pessoas ali muito especificamente afetadas por aquela questão. Então, por exemplo, lesões a comunidades tradicionais, índios e quilombolas, por exemplo. Se você tem uma lesão ambiental, igual está na próxima imagem aí, a uma terra indígena, é claro que isso interessa genericamente a toda a humanidade, etc, etc. Mas isso interessa tão mais àqueles índios que o contexto disso aqui é irrelevante para todos nós que não somos os índios, por comparação. Então, aqui eu usei uma estratégia estatística, que foi desprezar um indicador muito pequeno. O interesse dos índios sobre um dano ambiental dentro das suas terras, e aí tem que entender um pouco de índios, os índios têm uma relação com o território que é muito diferente da relação de propriedade, etc. Eu discuto isso num outro livro que eu escrevi e trago um pouco disso para esse livro. A relação dos índios com a terra é tal que o interesse deles sobre esse dano é tão maior que o interesse dos outros, das outras pessoas, que eles são os titulares desse direito ambiental, desse meio ambiente. Esse meio ambiente litigioso é dos índios, porque o interesse dos índios sobre esse meio ambiente é exponencialmente maior do que o interesse do resto da sociedade. Quer dizer que todos os litígios que envolvem índios vão ser locais? Não, porque você vai ter lesões ambientais que interessam os índios, mas também interessam significativamente a outros grupos. Mas o meu exemplo aqui são lesões que especificamente interessam àquele grupo indígena e não à sociedade de modo geral. Para a sociedade de modo geral, o interesse é bem periférico, bem secundário. Qual seria a consequência prática disso? Se o direito é dos índios e se eu consigo identificar esse grupo, isso acaba gerando para esse grupo uma espécie de solidariedade que não existe para outros em outras circunstâncias. Então, é a mesma coisa de quando você tem vítimas do mesmo acidente. A gente tem, por exemplo, vítimas de várias associações das vítimas de não sei o que lá, né? Isso mostra que existe uma solidariedade daquele grupo em relação ao perfil do litígio. Se o litígio afeta muito um grupo, é normal que esse grupo seja solidário. Seja uma solidariedade que pré-existe ao litígio, seja uma solidariedade que sucede e que é causada pelo próprio litígio. As pessoas se aproximam entre si. O que decorre disso para o legitimado coletivo? O que decorre disso para o legitimado coletivo é que o legitimado coletivo não tem a mesma liberdade que ele tem nos litígios globais. Então, aqui o legitimado coletivo é Mercúrio orbitando em torno do Sol. Ele está muito perto dos seus representados. E isso tem que se refletir no processo. Então, o fato de, num litígio global, eu, como membro do Ministério Público, agir de maneira distinta do que alguns membros da sociedade pensam, é menos importante do que se isso acontecer quando eu tenho um litígio local. Num litígio local... Deixa eu só fazer uma observação, Vitorelli, só um minutinho. Não, é técnica. Eu queria pedir para as pessoas fecharem o microfone. Tem uma pessoa participando aí, a Látere. Você consegue fechar os microfones também, Zanetti? Consigo, mas como são muitas pessoas, eu não consegui achar a pessoa responsável. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, aí volta naquela imagem das mulheres lá. Isso. Esse é um ponto importante. Pense nos direitos relacionados à igualdade de gênero. Por mais que a igualdade de gênero interesse à sociedade como um todo, a igualdade de gênero interessa muito mais às mulheres do que interessa aos homens. Então, nos litígios coletivos relacionados à igualdade de gênero,
A mim parece que a gente tem que entender, e eu escrevo isso, que o direito é das mulheres, não é dos homens. E isso tem várias implicações práticas. Por exemplo, o Supremo vai fazer agora, né, o dia que essa pandemia acabar, uma audiência pública sobre aborto. Eu acho que nenhum homem devia ser ouvido nessa audiência pública. Eu pretendo escrever isso, inclusive, o dia que essa audiência estiver chegando. Eu acho que nenhum homem deveria ser ouvido nessa audiência. Pouco importa se as pessoas vão falar a favor ou contra, não é essa a questão. A questão é que o grupo impactado pelo litígio coletivo que o Supremo pretende julgar não é o grupo dos homens, é o grupo das mulheres. E o interesse das mulheres é tão maior nessa situação do que o interesse dos homens, que ele torna o interesse dos homens irrelevante. Então, eu acho que o Supremo não deveria ouvir, nem como especialista, nem como pessoa representativa, nem como que seja, nenhum homem. Ele pode ouvir pessoas a favor e contra, pode e deve. Eu mesmo não tenho uma opinião específica sobre isso, mas quem tem que ser ouvido ali são as mulheres. Ainda que a pessoa seja contra o aborto, essa posição tem que ser manifestada do ponto de vista das mulheres e não do ponto de vista dos homens. Então, a órbita que a gente tem aqui, como um legitimado coletivo, deve ser muito menor e acho que isso afeta, inclusive, o juiz na condução do processo coletivo, que seria esse exemplo do Supremo. Entramos nos irradiados, Anete? Podemos? Ou você quer reiniciar a gravação aí? Tudo perfeito, Edilson. A gente tem uma premissa aqui de que a gente troca a roda do carro enquanto ele está rodando. Então tá bom. Nossa ideia aqui é a formalidade não contribui com o conhecimento nesse grupo de pesquisa. Então tá bom. Nós somos aqui formalistas valorativos. Okay. Agora eu identifiquei que entrou o Gustavo Osna. E ele era foi mal falado antes. Ele era um dos caras que estava com o microfone aberto. Minhas saudações, Osna. Pode continuar. Tu tens mais 10 minutos, mais ou menos 12. Dá para fechar os resultados? Isso. Perfeito. Então, para fechar, a terceira e última categoria, que é a dos litígios irradiados, é a categoria que a gente talvez mais vá discutir hoje, que é a que tem a ver com o litígio coletivo da pandemia, né? São aquelas situações em que você tem um litígio que atinge um grupo, só que esse grupo é formado de subgrupos que são atingidos de maneiras quantitativa e qualitativamente distintas, o que faz com que não haja nenhuma solidariedade entre essas pessoas. As pessoas, então, cada subgrupo quer uma coisa. Então, o desastre do Rio Doce, pode passar para a imagem, né, que a Anete e eu conhecemos bem aí, o desastre do Rio Doce, no qual nós atuamos juntos, que eu, por sinal, escrevi o livro antes disso acontecer, mas ele é o retrato mais óbvio dessa situação, né? Você tem um litígio que afeta uma série de subgrupos ao longo do Rio Doce, de maneiras completamente distintas, com relevâncias e intensidades completamente diferentes. Então, o que eu proponho nesse caso é que o legitimado teria que ter uma órbita elíptica, mais perto dos grupos mais afetados e mais distante dos grupos menos afetados. E por mais que isso pareça óbvio, quando eu digo, nós que atuamos com o processo coletivo sabemos que isso não é nada óbvio, porque o grau de mobilização dos grupos nem sempre é proporcional ao grau de lesão que eles sofreram. Então, é muito comum que o legitimado coletivo, isso acontece em alguma medida no desastre do Rio Doce, que o legitimado coletivo seja sequestrado por questões proporcionalmente menores e acabe não sendo capaz de lidar com questões que seriam mais importantes, porque ele recebe tanta demanda de tantas origens que ele não consegue filtrar isso adequadamente. Então, disso decorre
uma má representação, porque você acaba agindo mais em favor de subgrupos menos importantes e menos em favor de subgrupos mais importantes. Então, os legitimados coletivos, no caso de Mariana, tinham que estar focados naqueles danos que são muito mais importantes que outros. No dano ambiental, que é muito relevante, no dano relacionado às vítimas que morreram, que perderam todo o seu patrimônio, pessoas que ficaram nessas situações aí. A gente tem, por exemplo, atuações em relação à trinca em casas, que proporcionalmente é uma questão muito menor. Então, essa é uma figura matemática de overlapping circles e que eu uso para representar um pouco essa ideia do litígio coletivo. Ele tem vários núcleos conflituosos, que seriam os pontos mais brancos, mas esses núcleos são diferentes. Pessoas sofrem de maneira diferente, são afetadas de maneiras diferentes, e por isso o legitimado coletivo precisaria dar conta dessa diversidade de afetações antes dele atuar, para que ele atue de uma maneira que fortaleça as posições dessas pessoas. Aí você diz, mas em detrimento das outras? Depende da situação. Se as outras forem tão importantes quanto as primeiras e as posições forem irreconciliáveis, eu acho que o correto é dividir a representação. O legitimado não poderia representar dois subgrupos com posições distintas e irreconciliáveis. Ele não pode julgar, pré-julgar qual subgrupo tem razão. Eu tenho, inclusive, descobri um caso, um colega nosso lá, um orientando meu lá do mestrado na Católica, colega aí da Juliana, com quem eu ainda vou conversar hoje também, né, Juliana, sobre nossos trabalhos lá. Ele teve essa situação. Ele tinha uma briga entre duas comunidades indígenas e só tinha um procurador com atribuição para atuar na causa indígena. Então, ele fez um pedido à nossa sexta Câmara de Coordenação e Revisão para designar excepcionalmente o outro procurador, para que o outro procurador pudesse atuar em favor do outro grupo, de modo que ele não ficasse representando dois grupos com interesses contrapostos sobre o mesmo objeto. Então, me parece que a solução, em alguns casos, vai ser a pluralização da representação. Esses três, então, esse terceiro tipo de litígio é o mais complexo, é o mais difícil, é aquele que acarreta mais problemas para dar um resultado adequado, porque você tem um legitimado coletivo envolvido com uma série de subgrupos sociais que querem coisas diferentes, querem resultados diferentes daquele processo. No desastre do Rio Doce, a gente teve pessoas fazendo protesto em Mariana para que a Samarco voltasse a funcionar, porque as pessoas estavam desempregadas, não estavam ganhando, elas precisavam viver, etc. E acho que esse litígio da pandemia que nós estamos vivendo agora, que por enquanto é só um litígio, né? A gente não tem um processo coletivo relacionado à pandemia, nós temos processos com alguns pontos específicos que a gente vai tratar mais, mas esse é um belo exemplo de litígio irradiado, porque a gente tem vários subgrupos antagônicos defendendo posições antagônicas e não há uma resposta pré-definida no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico não diz o que é para fazer nesse caso. E essa é uma das características mais fortes de um litígio irradiado. O pessoal que estuda direito ambiental costuma dar uma resposta bem simples para isso, quer dizer, reparação integral. Eles têm a carta da reparação integral. A solução é reparação integral. É mais fácil falar do que fazer, né? Na vida real, quando a gente vai tentar entender o que é reparação integral, essa reparação integral é uma coisa muito mais difícil de você realizar do que simplesmente você expressa quando você fala reparação integral. E acho que é isso, Zane. A gente concluiria essa primeira parte expositiva da nossa atividade. Excelente. Eu vou pedir aos colegas, então, que se preparem para ingressar no próximo link. Tá? Tem outro link. Vai ter um outro link, eu postei aí no chat. Vai no chat ali, já consegue captar. Eu vou pedir para a Rafaela postar de novo ali.
Enquanto a gente ainda tem uns 2 ou 3 minutos, eu vou colocar alguns problemas, Edilson, aproveitar a oportunidade que a gente está dialogando sobre isso, que a gente já te conversou no passado, né? O primeiro problema é a categoria de difusão, de litígio de difusão irradiada, ela acaba por fazer uma inclusão das demais categorias. Porque nos litígios de difusão irradiada, eu vou ter, por exemplo, o povo Krenak, que para fins da categoria da categorização de litígios, ele tem, na verdade, um litígio local, né? É uma espécie de stick society, como falam o Eliot e o Turner, que tu cita, e eu tive a alegria de ler a partir da tua referência. Por outro lado, nós também vamos ter litígios com aspecto global. Nós vamos ter ali a questão ambiental, que não interessa apenas nem a bacia hidrográfica do Rio Doce, dada a extensão do dano ambiental e aos impactos que o sistema de mineração como um todo causa, não só no Brasil, como em toda a América Latina e em todo o mundo. Então, uma solução aí de alguns problemas que interessam a todo o mundo, né? Interessam a um círculo muito amplo. Então, o primeiro problema é se tu entende ou não que na categoria de litígio de difusão irradiada nós poderíamos ter uma acumulação de litígios, como eu te sugeri. E o segundo problema é o problema referente à nossa classificação do Código de Defesa do Consumidor. Tu fez uma crítica muito bem colocada à classificação, mas tu reconheceu que, para fins de justiciabilidade, ela é uma categoria vitoriosa, apesar de nós termos tido um ou outro problema processual que eu considero menores, dada por exemplo, a situação da Argentina ou a situação de outros países da América Latina ou de outros países europeus que não têm nenhuma tutela coletiva. Então, acho que a nossa classificação ela serviu como uma interface, eu sempre defendo isso, entre o civil law e o common law para introduzir uma espécie de uma estrutura de direitos subjetivos coletivos. E tu falou da minha crítica com o Fred a respeito dos direitos individuais homogêneos. O que a gente critica da doutrina tradicional é exatamente isso. A gente reconhece os direitos individuais homogêneos também como direitos coletivos. Eles não são acidentalmente coletivos, eles também são direitos coletivos. Tu volta para responder essas questões e continuar a tua exposição na próxima parte, e eu só vou acrescentar mais uma para deixar o pessoal curioso, que é a seguinte: seria a Covid-19 um litígio de difusão irradiada? Ela teria o potencial de se transformar, no âmbito do sistema de justiça, um litígio de difusão irradiada?